Evangelho de São Lucas. Mais tarde vocês vão tocar mais uma, tá bom, meu filho? Mais tarde, tá bom? Evangelho de São Lucas. Capítulo é o de número 18. Nós temos pensado, irmãos, sobre o reino de Deus. Eu estou ainda me preparando para falar sobre as alianças, porque nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus que não só faz aliança, como cumpre. Nós estamos pensando sobre este aspecto, que é de suma importância para saber como Deus sempre agiu em todas as épocas, porque Deus sempre manteve o controle. Aqui nós temos as parábolas de Jesus, e nesta manhã, muito interessante. Se você já leu 10 vezes, você vai ler mais uma vez. Se você já conhece tudo, você vai aprender mais um pouquinho, porque nunca ninguém sabe tudo. Nunca nós não sabemos, sempre tem uma palavra nova. A Bíblia fala sobre a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Este é o tema do texto. O tema do texto é este: orar sem cessar, sem esmorecer. Esse é o tema do texto. Então vamos seguir. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim ela venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E ele continuou falando sobre mais dois personagens. Depois também propôs, aliás, esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este colega aqui de oração, publicano. E ele aqui apresentou as suas credenciais: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante da tua palavra, esta palavra que tem há séculos tem sido a mesma, não altera, ela continua exercendo o mesmo trabalho, com o mesmo poder, desde o início. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir esta manhã mais uma vez a tua palavra, e certamente, se nós ouvirmos, vai nos ajudar na nossa edificação, no nosso crescimento, na nossa maneira de servir ao Senhor. Abençoa, portanto, a todos nós que vamos nos sentar nesta manhã na tua palavra. Fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu lugar. Uma pergunta: haverá justiça no reino? Será que Deus algum dia vai ser injusto? Esta é uma pergunta que a gente às vezes fica pensando, né? Será que Deus vai ser injusto? Ele vai agir de maneira injusta? Todas essas palavras revelam o caráter de Deus e também os princípios estabelecidos por Ele, e justiça é um dos atributos de Deus. Para quê? Para governar na condução da humanidade, porque se Deus não fosse justo, como Ele iria governar uma sociedade tão desequilibrada? E infelizmente até dentro da igreja há estes desequilíbrios, se Ele não agisse com justiça. Interessante a gente pensar sobre este aspecto, porque às vezes nós queremos nos tornar um pouco Deus, sem percebermos. Nós queremos ser um Deus pequeno, achando que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos ou pensamos, e Deus não vai se submeter desta maneira. Eu não posso, ninguém pode julgar a Deus, e a gente, sem perceber, a gente começa a julgar a Deus. Uma pergunta que precisamos fazer: haverá justiça no reino eterno? Deus vai agir com justiça, ou no final todos serão absolvidos, inocentados? Esta é uma pergunta que muitos fazem. Será que eu, que tenho servido a Deus, tenho sido fiel, será que eu levo Deus a sério? Eu que levo Deus com muita seriedade, eu que sirvo a Deus com coração temente, eu que não mato, não roubo, não jogo, não faço nada errado, eu que tenho me anulado para servir a Deus. Será que no final, quando chegar na eternidade, Deus vai chamar todo mundo e botar no mesmo lugar e vai ser igual? Será que Deus vai fazer isso? É uma pergunta que a gente fica lá dentro, né?
Fulano, já nesse período aqui, muita gente diz assim: como é que pode uma pessoa mata, rouba, joga, tal, tal. Ele vem para a igreja, se converte, como é que fica esta pessoa? Nós começamos a querer agir como Deus. Nós achamos que é uma pessoa que vem para a igreja, que ela matou, roubou, fez tanta coisa que não presta, aceitou o evangelho, e essa pessoa agora, será que ela não vai pagar pelo que fez? Você só pode responder esta pergunta se você conhece a Bíblia. Porque quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele perdoa, diz o texto, de todos os pecados, anula tudo. Agora, concernente à eternidade, mudou. Será que Deus vai pegar um camarada desse que vive uma vida toda torta, errada, não quer saber nada de Deus, é um ateu, e quando chegar lá, Deus vai botar perto de você na eternidade, desfrutar da salvação? A minha pergunta é: não. Ele não vai fazer isso. Pelo que eu leio, ele é justo, e ele trabalha segundo Jesus, seu filho. Mas nós queremos às vezes pensar coisas que não podemos pensar, queremos ir além. Nós não podemos, irmãos, tratar a palavra de Deus dentro do contexto humano. Temos que olhar dentro dos princípios eternos. Temos que prestar bastante atenção nisto. Você não pode, nós não podemos de maneira nenhuma fazer isto. Não podemos tratar a palavra de Deus dentro do contexto humano. Temos que olhar dentro dos princípios eternos, lembrando do que Ele e de que Ele é justo. E isto é muito sério, sério demais, porque Deus trata segundo os preceitos divinos, uma vez que pecado, arrependimento e perdão é a base da condenação ou absolvição. Ou é condenado ou é absolvido. Tudo isto acontece mediante a palavra. Disse Jesus: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E esta condenação é na eternidade. Ele não estará no compartimento de Deus, ele estará fora do reino eterno. Ele vai para o reino das trevas. Ele será perdido por toda a eternidade. Eu não vou entrar em detalhes, a Bíblia diz que ali haverá choro, ranger de dente. Só lembrar você de uma passagem que tem na Bíblia dizendo do rico e do Lázaro. Você está lembrado dessa passagem? Quantos já lembram dessa passagem? Aquilo ali, Deus está mostrando como será. O rico e o Lázaro. O desespero de um, dizendo assim: vai lá embaixo. Oh, manda alguém lá na minha casa, fala com meus irmãos. Olha a miséria. Fala com meus irmãos, meus amigos, para não virem para aqui. Não deixa, fala com ele, diga a ele para não vir, não, que aqui está ruim demais. E ele ainda pediu para que o outro molhasse o dedo na água e botasse na boca. Então nós estamos vendo. Agora a pergunta: por que que Deus permite uma pessoa ir para o inferno? Eu faço uma pergunta: Deus permite
Sim ou não? Deus permite? Eu tenho que basear o seguinte: Deus não quer, e a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, mas sim que eles se arrependam. Então Deus não tem prazer em ninguém que vai para o inferno, mas se esta é a opção que a pessoa faz, Ele vai permitir, porque a justiça dele é essa. Ele deu a oportunidade a todos. A oportunidade é aberta a todos. Ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: não, mas ó Deus, o senhor sabe como é que é as coisas, né? Lá não tem papo. Diga para o irmão: lá não tem papo, meu filho. Diga a ele assim: esse negócio de arranjo é só no mensalão. Lá não tem. A Bíblia diz: aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Onde está escrito isso, você sabe? Hebreus. Vamos ver, capítulo 9. Porque ainda há uma turma que diz que se a pessoa, capítulo 9, versículo 27, fala sobre o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Mas especificamente no verso 27, diz assim: e assim como aos homens, o que está escrito? Está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o que? O juízo. O juízo é o resultado da transgressão, daquilo que a pessoa não quis. Guarde esse versículo, é muito importante. Por que ele está dizendo isso? Porque há uma determinada religião ou seita que diz o seguinte: se a pessoa nesta vida for uma pessoa muito má, aquela pessoa que não quis evangelho, que nada, é bagunceiro, aí ele morre, mas o espírito fica vagando por aí, não conseguiu entrar no céu. Bateu lá, São Pedro bateu na cabeça dele: desce, cara, você não entra aqui. Segundo esta teoria, ele vai nascer novamente numa outra pessoa, até chegar e se aperfeiçoando. Já imaginou se você, moça, ou tem uma filha que casa, vai ter um filho, e ela vai ter que receber esse espírito malvado para se aperfeiçoar? Como diz o outro, está amarrado. Mas você está entendendo? Ouça o que eu vou te dizer, isso é importante, porque eles dizem que este aperfeiçoamento vai ser assim: se a pessoa não conseguiu, volta, vai, e assim vai fazendo. É um outro fato. Eu não vou falar porque é agressivo, eu não vou dizer. Me permito a não dizer isto. Mas é preciso que nós a entendamos, irmãos. É preciso que a gente acorde. Acorde. Não existe isto de a pessoa voltar e ficar naquele vai e vem, até chegar perfeito, e finalmente Deus olha para ele assim: agora acho que dá para você entrar. Não vamos ser crianças a este ponto de pensar desta maneira. É preciso entender que nós nascemos condenados à morte, e eu só saio da morte através de Jesus. Quem aceita Cristo como Senhor será salvo, quem não aceita será condenado. Não adianta, você nunca vai poder alterar o que diz a Bíblia, e não tem como ser diferente.
Eu tenho me preocupado e sempre me preocupei com este assunto. O Senhor, nesta parábola, Ele coloca 2 pontos de grande valor para nos revelar 2 verdades tão profundas. Volta para o texto original. E eu poderia dizer aqui que esta mulher representa os crentes, todos nós cristãos. Eu podia dizer, não seria ofensa à Bíblia. Aqui fala de 2 personagens, uma mulher e um juiz, que se confrontaram. Ela trouxe uma causa e ele tinha que julgar. Ele não poderia evitar o julgamento. Ele podia retardar quanto tempo fosse, mas ele tinha que encarar este momento. E ele então, por que isto aconteceu? Porque uma viúva era uma pessoa desamparada, sem nada a seu favor. Ouça bem, naquele período, uma viúva não tinha nenhum amparo. Se ela não tivesse filhos que cuidasse, ela morreria à míngua, porque ela não tinha nenhuma proteção. E esta é a razão deste texto. Ela só podia depender. É como eu diria, vou dizer a você, eu e você, nós não temos a ninguém para recorrer em nossos assuntos, às vezes de coisa que acontece na nossa vida, só temos Deus. É a Ele que eu tenho que buscar. Por isso o texto no início diz o quê? Orai sem cessar. Vida de crente tem que depender de Deus. Assim como essa mulher dependeu daquele juiz e precisava que ele julgasse a causa, Jesus está dizendo: você, irmão, você cristão, você cristã, você não pode. Busque a Deus, não se canse de buscar ao Senhor. Só Ele tem a solução. Só Ele. Ninguém mais tem a solução, só Ele pode resolver. Então essa mulher, ela insistiu, ela batia na porta, e você descobre que ela estava batendo na porta de quem? De um juiz que não temia Deus e nem a ninguém. Como se diz, ela não tinha nenhuma chance se Deus não tocasse. E diz o texto que ele, por algum tempo, ele diz assim: eu não tenho como me livrar desta dona. Essa dona está batendo na minha porta e eu vou ter que resolver, porque se eu não resolver, eu vou sofrer mais ainda, porque ela batia na porta. Quantos crentes têm desistido? Você entra numa situação, tem um problema para resolver, você ora, Deus está demorando a responder, eu vou deixar para lá. Meu conselho: não abandone o altar. Espírito Santo, tem gente que nem ouviu, passou despercebido. Não abandone o altar, coloque sempre diante de Deus, porque Ele não é o juiz iníquo, Ele é o Senhor que faz justiça. Ele é o Senhor que é justo, e Ele faz justiça. Não vai deixar que você sofra a vida inteira. Então nós precisamos entender. Essa mulher não tinha proteção, a não ser o direito. Ela só queria justiça. Ela só queria que ele julgasse a causa. Ela não estava pedindo nada que não fosse possível. Não abandone a oração. Ouça bem, não abandone a oração. Ele virá.
E no versículo 7 desse texto interessante, ele dá uma declaração: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorar um pouquinho, embora demore um pouquinho, mas Ele fará justiça, Ele virá, Ele vai aparecer, Ele vai surgir na sua vida, Ele vai chegar lá e vai dizer para você: minha serva, eu cheguei, meu servo, eu cheguei, eu estou aqui. Não abandone a sua crença em mim, não abandone a sua fé, dependa de mim. É o que esta mulher nos ensina. Ela não desistiu de chegar na porta, ela não brigou, ela só dizia: julga a minha causa. Primeira lição que nós aprendemos, portanto, é que o nosso caminho é ir para a presença de Deus. Não busque solução naquilo que você sabe que não vem de Deus. Dependa de Deus e Ele vai ser o seu socorro bem presente. Será que todos serão salvos no final? E a minha pergunta, claro, não é justo que isso aconteça. Deus fará justiça. Agora a Bíblia fala de Jesus trouxe mais dois personagens que também nós precisamos dar uma olhadinha nela. Capítulo 18, onde nós já abrimos a Bíblia. Fariseu e o publicano. O fariseu é aquele religioso que faz a sua religião, ou faz da sua religião, ele não faz isso, não faz aquilo, ele está dizendo assim: Deus não pode me negar o céu, porque eu já estou fazendo tudo certo. Ele não quer depender de Deus. Ele acha que ele justifica a si mesmo. E tem muita gente na sua família que diz assim: rapaz, se você vai ser salvo, eu vou ser mais do que você, porque eu não mato, não roubo, não jogo, não pago as minhas contas em dia. Ele está dizendo assim, que Deus é obrigado a botar ele lá, mas Deus não a faz assim. Só aceita quem entra abonado por Jesus. Só Ele é que pode fazer isto. Vamos então ver o texto mais uma vez. Ele diz, propôs também esta parábola. O publicano era aquela pessoa que cobrava imposto para o governo romano, e ele era detestado pelos seus irmãos. Daí você vê o teor da oração, que ele aponta o dedo para o seu colega. Olha o texto como é lindo. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justo, e desprezavam os outros. Ele diz, 2 homens subiram, foram no mesmo lugar, ao templo, com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu então, ele quis se justificar. O fariseu, posto de pé, orava para quem? Olha, leia. Ele orava para quem? Ah, não estão lendo. De si para si. Ele orava para ele mesmo. Ele não orava para pedir a Deus, porque com este espírito ele não tinha como orar a Deus. Por quê? Porque ele se justificava e metia o dedo no outro. O que ele dizia aqui? Vamos ver mais uma vez. Eu estou insistindo. O posto de pé orava de si para si mesmo, e ele dizia desta forma: ó Deus, graças eu te dou, aleluia, glória a Deus, que eu não sou como o irmão José, irmão Roberto, irmão fulano.
Graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aqui que meteu a mão no meu dinheiro lá no imposto. Olha para o irmão e diga assim: este é o verdadeiro dedo duro. Sabe o que é o verdadeiro dedo duro? É aquele que fica só apontando defeito nos outros. Aqui não tem ninguém que faz isso, graças a Deus, que fica só olhando defeito dos outros. Isso é sério, né, irmãos? Hein, Rob? Isso é sério, né? Teologicamente nem sei se está certo. Mas eu acho que a verdade é muito profunda nisso aqui. Então ele diz que orava de si para si e ele justificava diante de Deus. Ouça o que eu vou te dizer: só quem me justifica, quem nos justifica é Jesus. Foi Ele que deu a vida no Calvário para nos justificar. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Então a palavra fala, ele continua na leitura dizendo: agora vem o outro, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, um pecador. Ele estava dizendo: eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso que o Senhor tire de mim este peso, porque eu tenho consciência de tantas coisas, mas eu te peço perdão. Então a Bíblia fala desses dois homens, se justificava praticando a lei, um religioso perfeito que foi diante de Deus e disse a seu próprio respeito, ele nem ousou dizer que Deus era misericordioso e justo. E o outro cobrador, que coisa triste, um homem detestado até pelo seu companheiro de oração, ele era detestado, mas o Senhor olhou para ele com justiça. O Senhor olhou para ele não com olhar de condenação, mas de justiça, porque o que eu estou dizendo é que Deus é justo. Ele jamais irá agir com injustiça com você ou com qualquer outra pessoa. Ele sempre vai exercer o que Ele é, um Deus justo. E essa justiça, ela tanto é para libertar, tanto é para abençoar, como essa justiça é para condenar a perdição eterna. Então nós temos que entender que a justiça de Deus, ela não é só uma justiça para resolver o problema e ajudar a você, ela também é uma justiça que vai tirar tanta gente da eternidade. Por quê? Porque é como aquele que se justificava e não acreditava que ele pudesse salvar através de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude. Vamos depender de Deus. Temos orado pedindo a Deus. Deus sabe quantas vezes nós gastamos aqui às segundas-feiras: Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Eu acredito que Deus nos ouviu. E Ele tirou a cortina e mostrou o que estava lá por trás da cortina. Glórias ao nome do Senhor. E eu tenho conclamado esta igreja: nós precisamos depender de Deus em oração, pedindo: Senhor, tira desta cidade este espírito de morte, de gente que quer matar os outros gratuitamente, que não é gratuitamente, porque estão na mão dos demônios. Mas a igreja precisa orar.
Você crê que quando nós nos levantamos em oração, Deus ouve? Ele é justo. É isso que nós temos feito aqui. E eu tenho convidado a você, não fique querendo julgar. Mas aquele miserável matou não sei o que, devia morrer. Você não é Deus, você não mata ninguém. Você não tem poder de matar. O único que faz isso é Deus. E às vezes nós, como cristãos, assumimos este lugar, querendo dizer quem morre e quem não morre. Então eu concluo dizendo: nós não somos Deus. É Ele que o justifica. Eu tenho que depender dEle. E eu sei que Ele vai chegar. Eu recito a oração de Jó. O que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Glórias ao nome do Senhor. Eu sei que Ele vive. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vou pedir aos Jonatas com o seu pessoal. Vamos cantar mais uma canção. Queria convidar a você para dar a mão a quem está ao seu lado, porque muitos não podem vir aqui às segundas-feiras. E às segundas-feiras nós estamos orando, irmãos. Começamos semana passada, intercedendo pela nossa cidade, intercedendo pela nossa Baixada Fluminense. Lá no Rio tem muita gente, tem muita igreja lá, não tem? Eles têm que orar também lá. Nós estamos orando aqui, porque nós sabemos. Dá a mão a ele aí também, meu filho. Ô, meu filho, rapaz, vamos mandar esse diabo tudo para o lugar dele, meu filho. Vamos lá. Vamos lá, meu filho, hein? Aí você dá a mão primeiro. Não, primeiro é essa oração, depois a gente canta. Dá a mão aí, vamos lá. Não, deixa o violão pendurado no ombro mesmo, sim. Isso, meu irmão. Não é só bater bateria, nem percussão, não. Vamos piscar. Lá na galeria, vamos se unir. Uma palavra de oração, pedindo a Deus, dá um basta nessa cidade, desse espírito de roubo, de assassinato e de tantas coisas. Você crê nisto? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Vamos levantar uma palavra de oração. Comece a orar, não dependa só de mim, não. Cada um levante uma palavra de clamor. Oh, Pai querido, como igreja nesta manhã, nós que somos cristãos, nós que temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós que estamos debaixo da autoridade do Senhor, Pai, levantamos, Senhor, nesta manhã um clamor em favor da nossa cidade, de todos os lugares aqui desta cidade, os lugares menores, comunidades menores. Senhor, estende as tuas mãos, repreende esse espírito, ó Deus, espírito de morte, de maldade, perversidade. Oh Deus, olha para cada um de nós, que o nosso clamor chegue diante dos céus, e o Senhor tem a solução para isto, ó Pai. Senhor, vem socorrer essa cidade, que tem passado por esses dias tão tristes. Pessoas, nosso irmão da igreja, perdeu seu filho há poucos dias, ó Pai. Ah, meu Deus, quantas mães e pais chorando a perda de parentes. Quantas pessoas estão aqui que não podem abrir a sua loja porque fica com medo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós levantamos este clamor esta manhã, pedindo ao Senhor: venha socorrer, venha agir, porque a tua palavra diz: agindo eu, quem impedirá? E eu sei que o Senhor pode fazer isso, e nós cremos desta maneira.
Esta é a nossa fé. Por isso, Pai, entregamos a Ti esta nossa intercessão, este clamor, em nome de Jesus. Amém. Você sabe por quê que a mulher resolveu o problema? Quem pode me responder isso? Quem pode me responder? Por que a mulher resolveu o problema? Porque ela não desistiu